Fala pessoal, boa tarde, dando continuidade, à nossa aulinha aí de atualidades, barra geopolítica. Eu havia parado então no Brexit, certo? Essa novela que parece que finalmente acabou, né? Eu já havia passado para vocês essa cronologia e falei sobre as razões da saída, né? O principal motivo aí é o descontentamento com as imigrações, né, a questão aí daquela cota migratória que tinha sido imposta, né, pela União Europeia para que o Reino Unido aceitasse imigrantes ali da região da Síria, da região do Oriente Médio, né, ali entre 2015 e 2016, né, eles não aceitaram e aí deu todo o desenrolar, né, da saída. Né, a mensalidade paga, que eu falei que é calculada em cima do PIB anual, e aí eles vão fazer, né, um valor em cima do PIB, uma porcentagem que pode variar até 0%, 0,7% do PIB, né? E aí valor X do PIB, divide-se isso mensalmente, né? E aí vai pagando, tá? O Reino Unido, como ele tem um PIB muito elevado, né? Inglaterra tem um PIB alto, né? A própria Irlanda do Norte, que não é um PIB tão alto, né? Escócia, País de Gales, agora somando tudo junto com o da Inglaterra dá um PIB elevado, né? Então, essa mensalidade paga era alta, já que o PIB anual era alto, certo? E o resgate ao nacionalismo, né? Que no caso aqui, ó, esse resgate ao nacionalismo, ele é uma, né, continuidade disso aqui, tá? Das questões ligadas à imigração, né? Se você não quer o imigrante, né? Um dos motivos de não querer o imigrante é essa questão do nacionalismo. Fechou? Bom, prováveis consequências. Vamos lá, então. Eu coloquei isso aqui para a gente poder debater. Diminuição das exportações para a UE. Claro, né? Eu não coloquei nem interrogação. Vai acontecer isso. As exportações Reino Unido, União Europeia vão diminuir, não tenha dúvida disso. Do mesmo jeito que exportações União Europeia e Reino Unido também vão diminuir. Tá? Isso é fato, beleza? Não vai ter mais a ideia do livre comércio. Né? E aí também não faria sentido, vamos supor que as tarifas fossem mantidas. Então não tem sentido fazer parte do grupo. Eu posso não estar no grupo e ter tarifas reduzidas, concorda? Então isso aqui vai acontecer. Tentativa de separatismo da Escócia. No dia 20 de 3 de 2017, o governo escocês anunciou que convocaria um novo referendo. Nós já estamos em 2020. Esse novo referendo não aconteceu ainda. Porém, ele não aconteceu porque a Escócia estava esperando o resultado final do Brexit. Como o resultado final só aconteceu agora em 2020, no final do mês de janeiro, né, no dia 31 de janeiro, é bem provável que ao longo agora desse ano de 2020 haja uma convocação de um referendo. Né? Acho que esperar passar essa crise toda provocada pelo vírus, né, é bem provável que a Escócia queira se separar. Todos esses sentimentos nacionalistas, questões separatistas, tudo isso aí agora está, né, congelado, vamos dizer assim, paralisado, né, dado, né, a pandemia mundial, certo? Então deve acontecer isso. Na visão da Escócia, sair do Reino Unido seria uma tentativa também de entrar na União Europeia. Para a Escócia seria um grande negócio, certo? Bom, estabelecer caso semelhante à Noruega. Eu não coloquei nada aqui porque, vamos lá, a Noruega ela nunca fez parte da União Europeia. Lembra que eu falei que havia um interesse do governo norueguês de que a Noruega entrasse na União Europeia, tá? Esse pedido ele foi feito ali em 1986, houve um plebiscito e a população falou que não. Então, não é um caso semelhante, porque a Noruega nunca fez parte, né? A Noruega, ela assina o Acordo de Schengen, ela tem livre circulação com os países da União Europeia, a Noruega tem tarifas reduzidas para a União Europeia, mas é um caso à parte, tá? Não acredito que o Reino Unido teria, né, um caso semelhante ao da Noruega. Saída de outros membros, nada manifestado, tá? Até agora, nada. Tensões entre as Irlandas. Esse aqui é um assunto que a gente vai tratar aqui. Vai ser o último ponto quando eu for falar do impasse, falar do backstop. Então já eu falo disso. Represália da UE. Provável. Talvez. Né? Tipo, vamos aumentar as tarifas alfandegárias para produto que vier da Inglaterra. Né? Vamos fazer isso. Vamos deixar de exportar determinados produtos para a Inglaterra. Pode ser. Pode ser. Como está tudo parado, né, por causa do vírus, né, então até agora não dá para a gente, né, avaliar tudo isso, certo? Mas deve acontecer, beleza? Bom,
Impasses. Saída amigável, não houve. Né? Não houve. A ideia, primeiramente, ali, né, da Theresa May era uma saída amigável. Tá? Ela tentou 2 anos essa saída amigável, não conseguiu. O Boris Johnson, ele ficou nessa de que ele iria sair de qualquer jeito, tá? Ele ia sair de qualquer jeito, então saiu de qualquer jeito. Não houve uma saída amigável, tá? O que isso vai gerar, que é o que a gente debateu agora, beleza? Manutenção de Schengen. Existe aí uma ideia de que talvez o Schengen fosse mantido pelas Irlandas. Já vou explicar isso, tá? O porquê das Irlandas. Agora, já temos aí relatos, né, pelo menos antes, né, do vírus aí virar uma pandemia, né, nós tivemos relatos aí de ingleses que pegaram fila de imigração quando estavam chegando ali, por exemplo, na França. Né? Inclusive relatos preconceituosos, né? Nossa, que absurdo, eu estou na fila junto com um cara do Oriente Médio ou junto com um africano, né? Ué, eles não são mais, entre aspas, cidadãos europeus, eles são britânicos, né? Perderam a questão do Schengen. Manutenção do livre comércio. Também não deve acontecer. As tarifas devem ser elevadas, né, para produtos que vierem, porventura, da Inglaterra, se fosse competir, por exemplo, com algum produto comum que viesse da França. Né? É lógico que, dentro do bloco, a Alemanha ela vai ter tarifa reduzida para um produto francês, só que ela vai ter, né, um produto inglês entrando com uma tarifa mais alta, porque vai privilegiar a França, concorda? Já que França e Alemanha estão no bloco. Então, né, não vai acontecer. O que é o backstop? Vamos lá. As duas Irlandas, elas foram rivais, né? São ainda rivais, né? Vamos pensar, mas essa rivalidade ela deu uma diminuída boa desde 1998, quando, né, houve aí um acordo de Belfast. Belfast é a capital da Irlanda do Norte, né? E onde ficou definido que as duas fronteiras estariam abertas. Né? O irlandês pode ir para a Irlanda do Norte e vice-versa. Tá? Lembrando que a República da Irlanda, né, ela não pertence ao Reino Unido e a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Tá? O que seria um backstop? Fechar a fronteira. Tá? E fechando a fronteira, a gente tem uma questão religiosa muito forte por décadas, né? Aí, anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, vai, mais ou menos. Tá? Quase 6 décadas, 60 anos aí, onde nós tivemos brigas, guerras entre católicos da República da Irlanda, tá? Que a maioria é católica, mas tem também protestante, e protestantes, né, da Irlanda do Norte, tá? E também tem uma minoria católica. Tá? Então, como houve, né, uma tensão muito forte entre as duas Irlandas aí por décadas, né, fechar a fronteira talvez reacenderia, né, essas rivalidades e poderia colocar as duas Irlandas, né, num choque novamente. Então, a princípio, não há o backstop. A princípio, as duas Irlandas estão com a fronteira aberta. Tá? Tem muito cidadão da Irlanda que vai para a Irlanda do Norte trabalhar quando ele mora na fronteira, tá? E vice-versa, né? Da Irlanda do Norte para a Irlanda. Tá? Então, por enquanto, está aberto. Mas eles vão ter que resolver isso. Então, é um impasse gigantesco esse backstop. Beleza, gente? Brexit é isso. Caiu na Unicamp. Né? Olha só. O site Urban Dictionary apresenta definições de palavras e expressões... cara legal de moto, que apesar de serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. O exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isso é, saída do Reino Unido da União Europeia. Doing the Brexit, tipo, faça o Brexit, né? Vamos lá. Aí tem toda a definição aqui. Então, ó, com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor, tá, estava fazendo Brexit. Por quê? Bom... O que seria o Brexit? É uma continuação de uma outra questão. Né? Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Saiu a francesa da festa, isso é, saiu discretamente. Se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa. Saiu a francesa da festa, isso é, saiu depois de muito tempo. Então, ó, making other aware you are going to leave a party and ending up staying a lot longer than expected.
the opposite of French exit. Ou seja, então é o oposto à saída francesa. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está está afirmando, né, que está todo mundo sabendo que você vai sair, né, da festa, vamos dizer assim, tá? Mas vai demorar mais do que o esperado. Então é o oposto de saída francesa. Então não pode ser B nem D, beleza? Então, ó, se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Letra A, resposta certa. Tá? Então, ó, did Taylor say goodbye to you as well? Né? Taylor falou adeus para você. Eu jurava que ele tinha falado isso 3 horas atrás. Sim, ele está fazendo o Brexit. Tipo, sim, ele falou tchau, mas ele ainda está fazendo. Tá? Beleza, uma questão interdisciplinar da Unicamp. Interessante. NAFTA 94, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Feito aí entre Canadá e Estados Unidos. Vocês gostaram do inglês ali? Mandei o English, top. Bom, Canadá, Estados Unidos e México, né? Foi feito em 1994 como uma área de livre comércio. Principal termo do NAFTA, a instalação de indústrias maquiladoras no norte do México, maquiladoras, montadoras, tá? Fronteira com os Estados Unidos. Qual era a ideia? A ideia é que gerasse emprego numa região tensa, complicada, tá? Mão de obra de mexicanos, mão de obra mais barata, para que evitasse o fluxo migratório de mexicanos para os Estados Unidos. Beleza? Deu certo. Relativamente deu certo. Nós tivemos aí uma geração de emprego interessante, várias indústrias estadunidenses se instalaram na região norte do México, tá? E contribuiu até para o crescimento do PIB do México. O México teve um PIB, né, elevado. Donald Trump, em 2018, né, quando ele foi eleito lá em 16 e ele assumiu em 17, ele já tinha falado que ele ia acabar com o NAFTA. Né? E aí, né, devem ter chegado na orelha dele e falado assim, ô fião, calma, não vai acabar com o negócio não, né? Muda algumas coisas e tal. Beleza. E ele mudou o nome. Né? Deixou de ser NAFTA, em 94, passou a se chamar Bloco Estados Unidos, US, M de México, CA de Canadá, certo? Então, o SMCA é o novo NAFTA. Na realidade, muita gente me pergunta o que mudou. Pessoal, algumas tarifas foram inclusas, tá? Por exemplo, produtos que não eram tarifados, como produtos derivados do leite, laticínios, que o Canadá ele produz bastante, principalmente nessa região, ó, tá? Que seria o sul e sudeste, vamos dizer assim, do Canadá, né? Eles começaram a ser tarifados agora. E aí, nós temos uma concorrência interessante, porque nós temos também laticínios derivados do leite produzidos aqui no Nordeste dos Estados Unidos, né? Região do Greenbelt, né? Que é uma região, né, mais antiga, né? De predomínio de pequenas propriedades, né? Pecuária intensiva e tudo mais. Tá? Então agora nós temos esses produtos sendo tarifados, portanto, o Canadá ele tem que se sujeitar a essas tarifas que seriam impostas, né? Por esse acordo agora do SMCA. Tá? O Canadá não argumenta muito, acabou aceitando isso. O Canadá tem uma economia, né, boa, muito vinculada, muito próxima dos Estados Unidos, já que é fronteira com os Estados Unidos, e também não quis comprar briga. Tá? Enfim, é isso. Tá? Alguns produtos que não eram tarifados passaram a ser tarifados. Tá? Isso veio em decorrência da mudança do nome em 2018. Beleza, gente? Mercado Comum do Sul, Mercosul, bloco criado em 1991, tá? Acordo de Assunção, no Paraguai, aqui o Paraguai, assinado entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, isso lá em 91, beleza? Começou como uma união aduaneira, né, que seria a segunda categoria, a adoção da TEC. A ideia era virar um mercado comum. Até agora, nada. Né? A gente tem aí países que aceitam, né, o brasileiro entrar, por exemplo, no Paraguai sem necessidade de passaporte e tal. Mas mercado comum pleno, como né, como foi, né, melhor dizendo, mercado comum europeu, nós não temos. Certo? O Mercosul ele acabou se destacando mais por causa das polêmicas. Né? Polêmicas envolvendo a Venezuela, tá? Polêmicas envolvendo o próprio Paraguai. Eu coloquei aqui uma cronologia de polêmicas, né? Por favor, não olhem para essa parte, tá, do slide, prestem atenção no slide. Tá? E nessa cronologia de polêmicas,
as primeiras polêmicas foram as rixas entre Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina sempre tiveram uma rivalidade que deveria ser somente no campo esportivo, mas acabou entrando também no campo de um país com o outro, no campo econômico, político, e aí todo mundo se fode, tá? Teve um ano aí, ó, de 2011, que nós tivemos, ó, automóveis barrados, né, de montadoras argentinas, tal, para entrar no Brasil, aí produto argentino, produto brasileiro seria barrado na entrada na Argentina, enfim, ninguém ganha com isso. As duas economias são muito fortes, rivalizam com o México, na América Latina. É melhor os dois juntos e não brigando, tá? Agora, o auge das polêmicas, né, nós temos aí a suspensão do Paraguai em 2012, tá? E a suspensão da Venezuela, não está aqui nessa linha do tempo, né, mas em 2017, que eu já vou comentar o que foi que aconteceu, tá? Então, olha só, o golpe e a suspensão, o que aconteceu? No Paraguai, em 2012, nós tivemos, né, um impeachment em cima do presidente paraguaio, Fernando Lugo, tá? Ele foi acusado de ter acabado, né, atuando de maneira muito bruta, muito desmedida em cima de movimentos sociais, de sem terras paraguaios, tá? No campo, então, mandou matar um monte, coisa desandou, e o julgamento dele durou menos de 24 horas, a coisa foi muito rápida, tá? E aí ele foi, né, tirado do cargo, ele sofreu o processo de impeachment. Brasil, Uruguai e Argentina, né, consideraram que esse processo de impeachment foi um golpe e suspenderam o Paraguai no ano de 2012. A Venezuela queria ter entrado no bloco já há muito tempo. O único voto, né, para entrar no bloco tem que ter unanimidade. O único voto impedindo a entrada da Venezuela era do Paraguai. Com a suspensão do Paraguai, quem que entra no bloco? Venezuela. Tá? A Venezuela do Hugo Chávez, né? Bom, o que acontece aqui? A entrada da Venezuela, né, acabou sendo boa no momento, porque a Venezuela tem petróleo pra cacete, tá? E pelo fato de ter petróleo, né, poderiam, né, os países aí do Mercosul ter acesso a esse petróleo com preço um pouco mais baixo, com uma tarifa mais reduzida. Beleza? 2013, vence a suspensão do Paraguai e o Paraguai volta para o bloco. E aí ele tem que engolir a Venezuela. Bom, vamos lá. Seguindo o jogo, aí não está aqui, né? Mas uma outra polêmica é a suspensão da Venezuela, que aconteceu em 2017, né, sob o argumento de que o governo do Nicolás Maduro é considerado um governo ditatorial, né? O Nicolás Maduro, ele acabou dissolvendo o parlamento oficial da Venezuela, e quando ele dissolveu o parlamento oficial, ele criou um parlamento paralelo, né? Nessa criação desse parlamento paralelo, foi julgado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai que isso aí era democrático, que era um golpe, né? De fato foi, e suspenderam a Venezuela. E a Venezuela está suspensa desde então. Nós estamos já em 2020 e a Venezuela ainda continua suspensa do bloco. Beleza? Por fim, blocos do Pacífico. Tá? Só para dar uma geral aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Aqui é a região do Pacífico, lotada de blocos. Tá? E esses blocos, né, tirando a União Europeia aqui, mas todos esses blocos aqui, eles têm hoje uma importância muito grande, porque você tem uma população muito numerosa, né? A gente está falando aí de China, nós estamos falando de Japão, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Países muito populosos, esses países aqui também, né? Os novos tigres, tá? Vamos falar aí de Filipinas, Tailândia, Indonésia, né? Vietnã, são países que são formigueiros humanos, né? Tem gente pra caralho nesses países, tá? Então você tem um mercado consumidor muito grande, né? Produtos circulam aqui nessa região hoje de maneira muito intensa, né? No período aí de Guerra Fria, tal, era o Oceano Atlântico, né? O eixo comercial. Com a globalização, tá? Com o crescimento da Ásia, principalmente, o Oceano Pacífico virou esse eixo comercial. Por isso, vários blocos que surgiram aí na região do Pacífico. Tá? A PEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, Associação Econômica das Nações do Sudeste Asiático, o antigo NAFTA, né, que virou o SMCA, e a Parceria Transpacífica, né, a mais recente, que contava com a presença dos Estados Unidos, e quando o Trump assumiu, os Estados Unidos caiu fora, né, decidiram sair desse bloco, tá? Mas ainda existe com esses países sem a presença americana, certo? Então, é uma área hoje que se transformou num eixo comercial mundial. Por isso,
vários blocos econômicos surgiram nessa região, tendo o Oceano Pacífico como o fluxo dessas mercadorias. Reparem, ó, blocos que contêm países da Ásia, Oceania e da América, tá? Tanto do Norte quanto América do Sul. Beleza, gente? Finalizamos a aula aí de blocos econômicos. Qualquer coisa, estamos aí para dúvidas, tá? Esclarecimentos, curiosidades. É nóis, gente. Saudades.